Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à aula de complicações e anestesia. Essa aula é uma aula bastante abrangente, né? De modo que não é objetivo esgotar todos os temas e, inclusive, alguns temas também são tratados à parte, né? Dada a importância desse tema e também a extensão dele. Basicamente, a base da aula foi a própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia em duas publicações, uma de 2020, só tratando sobre o tema, ou seja, existe um livro que trata basicamente de complicações, e o próprio livro de base do ensino da anestesiologia, no ponto 18, né, em que ele subdivide essas complicações em cardiovasculares, respiratórias, renais, digestivas, neurológicas e relacionadas ao equipamento, além também de comentar sobre reações do tipo alérgico, hipertermia maligna e outras complicações. Bem, ao longo do tempo houve uma diminuição importante da taxa de mortalidade relacionada apenas à anestesia, na ordem de 97%. E atualmente alguns estudos eles denotam que isso está em uma morte por cada 100 mil procedimentos, né? E a definição é uma evolução desfavorável relacionada à anestesia no perioperatório. Tá? Uma analogia interessante a se fazer sobre o tema é em relação a algum acidente aéreo, né? Para que aconteça algum acidente, existe uma série de elos de uma corrente que precisam ser fechados, né? Então, quando você deixa de fazer uma certa medida, você contribui com um elo. O paciente pode ser um elo. Uma avaliação pré-anestésica não realizada ou com algum dado ausente pode ser um elo. E quando você fecha alguns elos dessa corrente, você pode ter um evento adverso, né? A maioria dos desfechos desfavoráveis que ocorrem, eles vão ocorrer por uma interação de todos esses fatores, né? Sejam fatores cirúrgicos, anestésicos ou então fatores de comorbidades e fatores humanos também, né? A importância disso é fazer uma previsibilidade de possíveis eventos adversos, o reconhecimento precoce, né, de algum evento desse e a conduta adequada. Iniciando pelos cardiovasculares, né? São eventos em geral agudos, né? E felizmente atualmente os eventos fatais são mais raros, né? Uma questão interessante, importante de se destacar, são os eventos que estão relacionados com o desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. E isso é tão importante, principalmente em pacientes que têm alguma diminuição da reserva funcional, né? Obter essa oferta e o consumo adequado de oxigênio pode fazer diferença para evitar um possível evento adverso. E pensando nisso, foi estabelecida uma medida de cálculo dessa capacidade funcional baseado em alguma aptidão que o paciente possa ter em fazer certas atividades. Com isso, é uma medida indireta da gente ter o coeficiente metabólico desse paciente e fazer uma inferência dessa capacidade funcional, né? Quanto maior essa capacidade, teoricamente, uma maior aptidão funcional desse paciente. Quanto menor, menos ele vai tolerar algum insulto relacionado ao desbalanço de DO2 e VO2. As próprias drogas anestésicas elas vão interferir nisso. Muitas drogas, com algumas exceções, vão fazer são cardiodepressoras, vão promover hipotensão e tudo isso pode interferir nesse desfecho, né? A presença de dor nós sabemos que é um insulto importante, tanto para aumentar a resposta simpática, realizar taquicardia, tudo isso em um paciente com reserva funcional limitada é algo que deve ser evitado. O tremor também aumenta o consumo energético desse paciente, né? E no mesmo sentido também deve ser evitado. Aqui, falando um pouco da questão da oferta e da demanda, né, nós lembramos os fatores que dependem o delivery de oxigênio,
né, que seria o débito cardíaco, né, a concentração de hemoglobina, a saturação e a pressão parcial de oxigênio em menor grau, em função de ser multiplicada por um número bem pequeno, né. Então, quando a gente pensar na oferta de oxigênio, lembrar dessa equação para tentar otimizar isso, principalmente em pacientes com reserva funcional diminuída. Além disso, o próprio planejamento anestésico, o próprio intraoperatório e o pós-operatório também, tem que ser planejados visando essa otimização, né? A gente vai evitar uma hiperatividade simpática, evitar uma dor pós-operatória, pacientes que vão ficar hipovolêmicos, né? A manutenção dos medicamentos beta-bloqueadores, tudo isso para tentar impedir que o paciente tenha um aumento do seu estímulo simpático, aumento da frequência cardíaca, com diminuição do tempo diastólico e, por consequência, uma diminuição da oferta de oxigênio para esse tecido miocárdico, que já é um tecido acometido por alguma patologia, né? Em se tratando de hipotensão, é bem interessante, tem muitos artigos recentes estudando essa questão da hipotensão, mesmo que transitória no intraoperatório, né? A hipotensão é definida como uma pressão arterial média menor que 25% da pressão basal, né? Esses pacientes que usam inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores de receptores de angiotensina, eles têm uma tendência maior a apresentarem episódios hipotensivos, né? Pacientes também com estenose valvar, a gente tem que ter um cuidado especial por não tolerar essa questão da hipotensão. E, obviamente, pacientes desidratados e hipovolêmicos e pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Se questiona para alguns pacientes se uma pressão arterial invasiva, a despeito do procedimento cirúrgico, pode ser indicado para ter um controle fino dessas alterações pressóricas que podem ser importantes em alguns pacientes que não toleram hipotensão. Um artigo de 2013, ele estuda essa questão da hipotensão transitória, né? E a conclusão é de que uma pressão arterial média menor do que 55 milímetros de mercúrio por intervalos tão curtos quanto 5 a 10 minutos, eles já interferem em desfechos negativos, aumentando a mortalidade. Então, essa hipoperfusão cerebral, renal e cardíaca gera um desfecho negativo para esse paciente, mesmo por curtos períodos de tempo, né? E visando que isso não ocorra, nós temos que analisar qual que é a gravidade dessa hipotensão e a etiologia dela. Obviamente, se for por uma hipovolemia, interessante fazer uma hidratação ou fazer uso de vasopressores inotrópicos, a depender dessa etiologia, tá? O posicionamento também pode intervir na questão da pressão, além da profundidade anestésica, né? Porque a depender dessa profundidade, o paciente pode apresentar uma consciência intraoperatória, o que poderia aumentar essa pressão, né? E fazer com que o próprio anestesiologista aumentasse essa profundidade em demasia, gerando uma hipotensão, né? Então a monitorização, nesse caso aqui, seria interessante. Em se tratando de hipertensão, né? Basicamente ela pode ocorrer por uma retirada abrupta dos medicamentos, né? Por isso a importância da avaliação pré-anestésica e a correta orientação dessas medicações para o paciente, a manutenção delas, tá? A ansiedade pelo procedimento a ser feito pelo paciente também pode causar esse aumento pressórico. Em se tratando da prática anestésica, né? O aumento do tônus simpático, como nós vimos, em alguns momentos chave, como a laringoscopia, a intubação orotraqueal e a extubação, pode promover um aumento da pressão arterial. Como vimos anteriormente, o plano anestésico também tem que estar adequado. Analgesia deficiente pode aumentar a pressão arterial e também casos de hipercapnia e hipóxia. Os sintomas iniciais começam com confusão e cefaleia e na progressão deles evoluem para hemorragia retiniana, edema papilar, disfunção renal, a piora da questão da insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais,
convulsões e coma, né? A conduta vai ser baseada na etiologia. Obviamente, se a gente excluir o plano anestésico inadequado, a analgesia inadequada, nós diminuímos esses fatores e acabamos por utilizar medicamentos que vão diminuir essa pressão, como vasodilatadores e os antihipertensivos. Hemorragia considera-se como um aumento, uma diminuição, né, uma perda de até 15% do volume circulante. A questão da anemia pré-operatória, ela é bem importante, porque ela aumenta a chance de transfusão intraoperatória, né? Então, se possível, deve-se corrigir essa anemia antes de realizar o procedimento indicado. A transfusão maciça, ela ocorre quando tem uma perda de uma volemia no intervalo de 24 horas ou uma perda significativa de 50% do volume sanguíneo em até 3 horas, né? A presença de coagulopatias, seja congênitas ou adquiridas, aumentam a frequência dessas hemorragias. Um paciente hepatopata pela deficiência de fatores do 2, 7, 9 e 10. O que podemos fazer, né? Pensar naquela pirâmide, né, da coagulopatia, sendo que a primeira técnica seria o uso de técnicas cirúrgicas que diminuem a perda sanguínea, como por exemplo o uso de técnicas minimamente invasivas, torniquetes, o anestésico local com vasoconstritor e os hemáticos tópicos. A pesagem, né, das compressas e o acompanhamento do volume sanguíneo nos frascos também são importantes. Em geral, esse gatilho transfusional ele se baseia em um número de 7 gramas por decilitro, né? O paciente apresentar um número inferior a esse, porém isso deve ser individualizado, né? Pacientes que têm reserva funcional diminuída, pacientes idosos e cardiopatas, geralmente eles toleram menos uma anemia, e então muito provavelmente nós vamos ter uma sensibilidade maior e esse gatilho vai ser também maior. A depender da etiologia dessa hemorragia, obviamente, nós vamos entrar com outros hemoderivados, como o plasma fresco congelado, crioprecipitado de plaquetas, e também utilizar o fibrinogênio e o fator 7A recombinante, a depender do caso, tá? Em geral, são utilizados quando não há resposta à terapia para esses produtos sanguíneos falados anteriormente. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, o trauma, o transplante hepático, a cirurgia cardíaca ou vascular de grande porte, além de obstetrícia e de cirurgias oncológicas, são os procedimentos mais implicados com hemorragias importantes, além dos distúrbios hemostáticos. A própria SBA ela possui um aplicativo interessante que calcula o sangramento admissível, que está disponível nas plataformas móveis. A isquemia do miocárdio e o infarto agudo do miocárdio são tópicos também importantes nesse mesmo tema, né? É um assunto extenso em que fizemos uma aula esse ano relacionada com um caso clínico que tivemos. Se alguém tiver interesse, essa aula fala só desse tema, mas basicamente é um evento que quando ocorre, é um evento de elevada morbimortalidade, né? Esse pico ele acontece em até 3 dias do procedimento cirúrgico, motivo pelo qual muitas vezes orientamos que o paciente fique em ambiente de terapia intensiva por esse período em vigilância, né? Os fatores de risco para que isso ocorra: um paciente já com uma doença arterial coronariana prévia, o paciente que perdeu sangue, né? Ou seja, tem uma anemia pós-operatória, apresentou tremor e dor. Então veja que aqui a gente consegue, com a anestesia, diminuir essa morbimortalidade. A avaliação e interpretação criteriosa desses marcadores também se torna importante, né? Porque eles não são apenas relacionados com alterações cardíacas. O próprio insulto, o próprio ato anestésico cirúrgico vai gerar alteração desses marcadores e isso torna difícil esse diagnóstico, além da questão clínica, porque deve-se ter uma alta suspeição clínica e laboratorial. Muitas vezes esses pacientes não vão apresentar, por exemplo, dor torácica, e quando apresentam,
em um caso de cirurgia cardíaca ou torácica, você pode relacionar isso com o próprio procedimento realizado, né? Então, tem que ter uma alta suspeição e em exames de imagem, em se tratando do ECG, o infra de ST e a presença de onda Q são destaques para esse diagnóstico, né? O edema pulmonar cardiogênico, ele gera aumento da permanência hospitalar e da mortalidade quando ocorre, e ele acontece por uma falha da bomba cardíaca secundária ao aumento da pressão hidrostática e a formação de edema. Entre os sinais e sintomas, nós podemos observar ataque cardíaco com hipoxemia, o aumento da pressão intratraqueal. Em alguns pacientes pode apresentar aquela secreção clássica rosa pelo tubo orotraqueal e a diminuição da complacência pulmonar. Em exames de imagem vão aparecer as linhas B de Kerley, que são linhas horizontais, que nós conseguimos ver aqui na imagem à direita, ao longo da radiografia de tórax. Isso é um indicativo de presença desse edema pulmonar, né? E para fazer o diagnóstico etiológico, preconiza-se realizar o eco. O tromboembolismo venoso, né, é um evento comum. Ela varia em um espectro desde uma trombose assintomática a um tromboembolismo pulmonar. E a terceira causa de morte nos pacientes hospitalizados, né? Entre os fatores de risco, nós temos pacientes com idade superior a 60 anos, obesos, que já apresentam varizes de membros inferiores, pacientes que apresentaram desidratação, né? Se ele tem uma história familiar de tromboembolismo venoso, gravidez do puerpério, uma cirurgia com tempo maior que 90 minutos, que ficou muito imóvel, né? E se esse procedimento cirúrgico for pélvico ou se ele for intraabdominal de forma aguda. Com as medidas de profilaxia, nós temos a deambulação precoce, evitar a desidratação e, se possível, cessar os contraceptivos orais à base de estrogênio e a terapia de reposição hormonal. Entre os sinais e sintomas, né, o paciente pode apresentar dor, sensibilidade ao calor, eritema, né, aquele edema unilateral com a dilatação das veias dos membros inferiores. E para o diagnóstico, o ultrassom com Doppler ele ainda é o padrão ouro. Em se tratando do tromboembolismo pulmonar, nós vamos ter sinais inespecíficos, como dor pleurítica, dispneia, tosse, hemoptise e sibilos na ausculta. E, em caso seja maciço, a gente pode observar um colapso cardiovascular com hipotensão e taquicardia, né? E isso vai ser seguido de dispneia e o aumento da pressão pulmonar de forma aguda. Para o diagnóstico é realizada a angiotomografia e, como conduta, inicia-se a anticoagulação e, se possível, o tratamento de primeira linha é a realização de trombólise. Na contraindicação à trombólise, pode ser realizado um filtro de veia cava. A embolia gasosa também é um evento cardiovascular e ela é definida como a entrada de gás, né, em geral, oxigênio, mas pode ser o dióxido de carbono também. Ele é uma entrada desse gás a favor desse gradiente pressórico para o sistema vascular. Ocorre que, a partir da entrada do gás, ele atinge o ato direito, o ventrículo direito, gerando uma obstrução da saída desse ventrículo direito, causando uma diminuição do débito cardíaco. A posição encefaloaclive é importância aqui nesse tema, principalmente para cirurgias de fossa posterior, mas não é apenas nessa posição que ocorre. Em cirurgia de artroplastia de quadril, cirurgia de cesariana, cirurgia cardíaca, pelo uso do CO2, né? E a insuflação inadvertida em procedimentos que também usam o CO2. Volumes de meio ml por quilo por minuto, eles vão causar sintomas e estima-se que volumes na ordem de 5 ml por quilo minuto são fatais. Nós vamos observar na presença de embolia arritmias, como FA e taquicardia sinusal, uma ausculta característica em roda de moinho, que já vai ser um sinal tardio dessa embolia, a diminuição da capnometria pela diminuição do débito cardíaco, né?
uma observação direta. E o paciente pode apresentar, não necessariamente, dispneia, hipóxia, cianose, broncoespasmo e, por fim, o edema pulmonar. Em pacientes que têm o forame oval patente, estima-se que de 20 a 35% da população apresenta esse forame oval patente, né? Quando a pressão arterial direita vai exceder a pressão do átrio esquerdo, vai haver a possibilidade desse gás ganhar circulação sistêmica, né? Ela vai ser uma embolia chamada de embolia paradoxal, que pode causar convulsões e déficits neurológicos focais transitórios ou permanentes. O diagnóstico padrão ouro é feito pelo eco transesofágico, sendo que a conduta é observar e identificar a fonte de entrada do gás, com a obstrução, cobrir esse local, né, ou preencher de solução cristalóide, fazer o suporte hemodinâmico para esse paciente, né, e a possibilidade de inserção desse catéter no ato direito na tentativa de aspiração desse gás. Em relação às complicações respiratórias, elas estão relacionadas com as vias respiratórias superiores, complicações pulmonares, basicamente. E quando ocorrem, elas denotam uma elevada mortalidade no período perioperatório. Inicialmente, a obstrução de vias aéreas, né? Quando da manipulação dessas vias aéreas e indução anestésica, nós temos uma diminuição do tônus muscular com a abolição de reflexos de proteção, né? Então, essa via aérea vai estar vulnerável nesse momento, podendo acontecer essa obstrução. Nós temos que estar familiarizados com manobras básicas de desobstrução, né? Como, por exemplo, chin lift, jaw thrust, uso de equipamentos, como, por exemplo, uma cânula de Guedel, entre outros. Alguns sinais e sintomas, o estridor e os movimentos paradoxais de abdômen e tórax, né? A importância de antecipar o risco para uma obstrução de via aérea, né? Pacientes que apresentam alterações anatômicas conhecidas, pacientes que têm limitação da abertura da boca e da mobilidade cervical, pacientes com história de complicações anteriores, né? Tudo isso deve ser levado em conta na abordagem dessa via aérea. Neoplasias de laringe, pacientes com bócios, epiglotites, edemas e presença de corpos estranhos. Tudo isso pode alterar a anatomia conhecida e gerar uma distorção tamanha quando da abordagem da via aérea não ser possível identificar a anatomia normal, né? Sendo então impossível a realização da intubação orotraqueal. Nesses casos, é mais prudente optar por uma via aérea cirúrgica. A aspiração pulmonar ocorre quando o conteúdo gástrico, que é sabidamente ácido e contém partículas, entra na cavidade pulmonar quando da regurgitação, né? Pode acontecer obstrução de via aérea, a pneumonite química e a SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Entre os fatores de risco tem os pacientes comatosos, que têm alterações estruturais como hernia de hiato, gestantes, que têm um tempo de esvaziamento diminuído, obesos, pacientes em cirurgias de emergência e abdômen agudo. Os renais crônicos e os diabéticos, eles têm o esvaziamento retardado, sendo então orientados a usar procinéticos. É interessante destacar que o uso dos procinéticos, excetuando esses pacientes, eles não estão bem estabelecidos como um fator de proteção. Pacientes de estômago cheios, indica-se a intubação traqueal em sequência rápida, com a possibilidade de passagem de sondagem gástrica prévia à indução anestésica. Os edemas de vias aéreas, eles podem acontecer por trauma ou uma reação alérgica. Em geral, acontece por uma tentativa repetida de intubação traqueal às cegas em uma via aérea difícil, né? Quando há o aumento da pressão venosa por aumento em algum hematoma do pescoço, também pode acontecer. Ou então o paciente que tem um cefalodeclive acentuado, né, em alguns procedimentos, principalmente robótica, pode acontecer também.
Nesses pacientes é importante fazer uma extubação segura, com o paciente em ventilação e com esses reflexos preservados, né? O edema pulmonar por pressão negativa, ele vai acontecer após uma obstrução sustentada da via aérea, né? Pode acontecer por um laringoespasmo ou quando o paciente morde o tubo endotraqueal quando da extubação. Também pode ter a presença dessa secreção rósea e, com medidas preventivas, a prévia aspiração de orofaringe e a utilização de cânula de Guedel para evitar essa mordedura. Casos extremos, relata-se o uso de diuréticos, a reintubação e colocar o paciente na ventilação mecânica novamente. O laringo e o broncoespasmo. O laringoespasmo acontece principalmente por uma estimulação direta da via aérea superior, né, quando uma anestesia superficial ocorre. Isso é importante na população pediátrica. Além disso, sangue e conteúdo gástrico também podem gerar esse efeito adverso. Quando de casos graves, a conduta é a administração de um bloqueador neuromuscular e a reintubação. O broncoespasmo ele pode acontecer em um paciente já com uma árvore reativa da via aérea, ou não, né, não é obrigatório. E também ele pode aparecer como uma apresentação inicial de uma reação anafilática. O uso de terapia broncodilatadora prévia é interessante, né, esse preparo. E o diagnóstico é feito por um aumento da pressão de via aérea com ausculta de sibilos e de saturação. As condutas são aumentar a fração inspirada de oxigênio para 100%, remover o fator desencadeante, né, proceder à ventilação manual e realizar a broncodilatação. Isso pode ser feito de várias maneiras, por exemplo, aumentando a concentração do anestésico inalatório, usando um beta-2 agonista, sulfato de magnésio, aminofilina e adrenalina. Entre as complicações renais, a de destaque seria a lesão renal aguda, quando ocorre ela aumenta o tempo de internação e a morbimortalidade. Ela está relacionada com hemorragia do trato gastrointestinal e infecções respiratórias e sepse. Ela tem como origem a etiologia direta e indireta, né? Como, por exemplo, alguns anestésicos voláteis, antibióticos, AINES, colóides e transfusão sanguínea. A hipovolemia, o uso de contrastes, hipotensão arterial, a própria resposta metabólica ao trauma, o aumento do volume intraabdominal e o posicionamento, né? Quando a gente utiliza os anestésicos venosos, a gente causa um efeito indireto pela diminuição da perfusão, né, pelo débito cardíaco diminuído e a consequente vasodilatação. Quando ocorrem os clampeamentos vasculares em grandes cirurgias de aorta e cirurgia cardíaca, também ocorre essa hipoperfusão. Os objetivos é realizar uma reposição volêmica, de modo que o paciente tenha uma diurese de 0,5 ml por quilo-hora e o alvo de uma pressão arterial média de 60 milímetros de mercúrio. Náuseas e vômitos pós-operatórios ele tem uma elevada incidência geral e de até 30% em todos os pacientes e nos pacientes de risco até 80%. Existem fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao procedimento em si. Em relação ao paciente, nós temos adultos jovens do sexo feminino com quadros ansiosos, obesidade, o não tabagismo, gravidez, a doença do trato gastrointestinal, distúrbios metabólicos como diabetes, uremia e eletrolíticos, pacientes que vão corrigir têm doenças do ouvido médio e além da história positiva prévia de náuseas e vômitos pós-operatórios. Os fatores relacionados ao tipo cirúrgico, cirurgias laparoscópicas, correção do estrabismo, otorrinolaringológicas e em relação à duração da cirurgia. Em relação à anestesia, o uso de óxido nitroso, o etomidato e dos opioides, a hidratação, a hipotensão no intraoperatório e o paciente que apresenta dor. Além da adequação, né, da técnica cirúrgica, para evitar os fatores desencadeantes, nós temos um arsenal farmacológico, como por exemplo a metoclopramida, o droperidol, dexametasona, os inibidores de 5-HT3, promover uma hidratação adequada e, em alguns casos, a utilização de propofol em baixa dose. Entre as neurológicas, nós temos as convulsões, que ela pode ser de origem multifatorial, né? Pode ser idiopática, uma convulsão febril, secundária a distúrbios metabólicos, neurológicas pela presença de massas intracranianas, acidentes vasculares encefálicos ou trauma crânioencefálicos, ou pacientes que apresentam abstinência de álcool e drogas.
A conduta inicial é o controle da via aérea, a ventilação e a circulação, e o tratamento pode ser feito com benzodiazepínicos ou, menos comumente atualmente, ou com o uso do tiopental. O acidente vascular encefálico é definido como um déficit neurológico focal de início súbito e duração superior a 24 horas, diferentemente do ataque isquêmico transitório, que dura entre alguns minutos e 24 horas. Em geral, relacionados à anestesia e à cirurgia, eles são do tipo isquêmicos ou embólicos e acontecem mais comumente no pós-operatório. O ato anestésico cirúrgico ele pode desencadear um estado de hipoperfusão, né, e hipercoagulabilidade, promovendo a embolia gasosa ou gordurosa. Pode ocorrer uma liberação de placa de aterão, por exemplo, em cirurgias cervicais vasculares, né? E os pacientes que têm um risco aumentado são aqueles que fazem uma cirurgia cardíaca combinada, como por exemplo uma revascularização do miocárdio com troca valvar, e pacientes mais velhos. A prevenção desses eventos, ela se baseia na manutenção da terapia anticoagulante, se o paciente já utilizar, evitar a hipotensão no intraoperatório e a hiperglicemia. No pós-operatório também evitar estados de hipercoagulabilidade com a hidratação adequada e o retorno dessas drogas anticoagulantes quando possível. Fatores relacionados aos equipamentos, eles são fatores que associam fatores humanos e do próprio equipamento, né? Em se tratando dos sistemas de alta pressão, são basicamente os cilindros e a canalização. Pode acontecer uma falha de fornecimento dos gases, vazamento nessas conexões, porém hoje já é menos comum isso, porque foi adotado um padrão de cores para cada tipo de gás específico, e essas conexões não são intercambiáveis, de modo que não é mais possível você confundir um gás com o outro e conectar de forma incorreta. Além disso, existem sensores de oxigênio em que deveriam soar um alarme sonoro em caso de desconexão ou em caso de diminuição da pressão desse oxigênio. Os sistemas de baixa pressão, né, eles vão desde o regulador de segundo estágio até a saída comum dos gases e compreendem os fluxômetros, os vaporizadores e suas conexões, né. Podem ocorrer vazamentos desde os fluxômetros até os vaporizadores, né, e também as conexões, de modo que é sempre prudente deixar métodos alternativos disponíveis, né, como por exemplo máscaras, um balão autoinflável, cilindro de oxigênio. Então isso sempre tem que estar disponível na sala cirúrgica. Os sistemas de respiração, né, o mais comum são as desconexões, os vazamentos e oclusões. Um estudo realizado com 2.000 incidentes, ele relatou que 90% deles foram em relação às desconexões, né? E por volta de 33% disso foi interferência de terceiros, principalmente em cirurgias de cabeça e pescoço, né, que é aquela chamada disputa de via aérea entre o anestesista e o cirurgião. E em 2/3 dessas desconexões, o alarme de baixa pressão de oxigênio não foi acionado. Então é mais um motivo para atenção nesses eventos. Outra fonte de vazamento pode ser os canisters, né, que são os reservatórios da calçodada. Eles podem estar indevidamente acoplados, né, gerando vazamentos, ou então essas borrachas podem estar inadequadas. A válvula de APL também ela pode gerar quebra da mola, ela tem uma mola interna para regulagem da pressão, ou então a condensação no seu interior gerando um mau funcionamento. Tudo isso pode ser visto se for realizado o teste do aparelho de anestesia antes da sua utilização, coisa que já é a nossa rotina diária. Em relação à reação do tipo alérgica, né? Elas são basicamente eventos mediados pelo sistema imune e a reação de anafilaxia, né, ou reação do tipo 1, ela vai ter o envolvimento das imunoglobulinas Z, né? O termo da anafilactoide, né, ou seja, reações do tipo 2, 3, 4, elas são uma reação clinicamente semelhante, mas sem a participação desse IgE. Tá? Então, as do tipo 1, que são as mais graves,
Elas basicamente relacionam-se a drogas, né, a hemoderivados e látex, e elas possuem uma mortalidade de cerca de 3 a 9%. Ocorre em geral após uma segunda exposição ao alérgeno, mas nem sempre. A primeira exposição pode ocorrer. O alérgeno se liga com a IgE na superfície dos mastócitos basófilos, que vão gerar uma liberação de histamina pela degranulação deles, né? Outras substâncias envolvidas são os leucotrienos, as prostaglandinas, interleucinas e o fator de ativação plaquetária. Quando relacionada à anestesia, em geral o paciente é uma mulher de 20 a 50 anos com um histórico de alergias alimentares, né? Os bloqueadores neuromusculares, eles respondem por 2/3 desses eventos. Entre as manifestações clínicas estão o racho cutâneo, broncoespasmo, hipotensão e o edema agudo de pulmão. Isso é um diagnóstico que pode ser difícil, porque o paciente vai estar anestesiado, muitas vezes ele vai estar coberto, né, com os campos cirúrgicos. A hipotensão, que seria uma manifestação, ela geralmente ocorre após a indução anestésica, né? Então é um diagnóstico também de elevada suspeição por parte do anestesiologista. A conduta, remover, obviamente, o potencial desencadeante, a garantia da via aérea, se necessário, o protocolo do ACLS, realizar a expansão volêmica e a utilização de adrenalina. É interessante destacar que os antagonistas da histamina, eles apenas vão competir no sítio receptor, eles não vão resolver a reação alérgica em si, tá? O que vai resolver são as medidas de suporte e a adrenalina. Já a hipertermia maligna é uma miopatia farmacogenética rara, em que acontece mais em homens do que em mulheres, sendo que são crianças e adultos jovens. Ela é, por definição, uma herança genética de padrão autossômico dominante, que está localizada no braço longo do cromossomo 19, e ela atua através do receptor de reanodina. Então, um agente desencadeante, que em geral é a succinilcolina e agentes inalatórios, vai gerar uma liberação de cálcio, né, do retículo sarcoplasmático, e por consequência vai ter uma contração prolongada e sustentada muscular, né? Isso vai gerar um estado de hipermetabolismo, aumento do metabolismo de glicose, consumo de oxigênio, com produção de calor, gerando hipertermia, acidose. Esses sarcolemas eles vão ser destruídos, gerando morte celular. Pode haver arritmias e coagulação intravascular disseminada, edema cerebral, disfunção de múltiplos órgãos e PCR. A suspeita da hipertermia maligna é qualquer paciente que vai desenvolver uma hipercapnia com taquicardia inexplicadas, e o espasmo do masséter após a utilização da succinilcolina é uma elevada susceptibilidade para esse paciente. Como conduta, retirar o agente desencadeante, substituir todo o sistema de ventilação, realizar oxigenação a alto fluxo, instituir o dantrolene sódico de 2 a 3 mg por quilo em um bolus inicial e depois uma dose de manutenção titulada. Vamos fazer medidas ativas de resfriamento com fluidos intravenosos, lavagem gástrica e peritoneal, dispositivo de arrefecimento, né, de água ou ar, e posteriormente encaminhar esses pacientes e familiares para esses centros de risco e aconselhamento. Outras complicações que podem ser observadas e tratadas de forma individual estão nesse quadro, né? Não tem como falar de todas numa aula curta, mas serve como um roteiro para um estudo posterior. Obrigado, até a próxima.